Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em ótica geométrica. Vamos falar um pouco sobre o fenômeno da refração. Então, abram a sua apostila na página 189. O que é a refração, professora? A refração é o fenômeno da passagem da luz de um meio para o outro. E como esse meio ele é diferente do primeiro, a luz ali vai mudar a sua velocidade. Então, você já observou numa piscina, talvez, que a pessoa, quando está dentro da piscina, quando você olha o corpo dela, que está abaixo da água, parece que esse corpo está um pouco mais distante do que de fato está. Então, ela faz esse fenômeno, como tem aqui na imagem, aqui parece que está quebrado, né? Está deslocado. Se você fizer o teste agora, colocar um lápis dentro de um copo e colocar água nesse copo, você vai perceber então que o lápis parece estar quebrado. Isso ocorre por causa da refração. Primeiro, a velocidade de propagação da luz no vácuo, ela tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a nossa maior velocidade conhecida. Convertendo aqui em metros por segundo, então, nós temos essa velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade dela no ar é uma velocidade bem próxima dessa. Porém, quando ela está em outros meios, está passando por um vidro, está passando pela água, a sua velocidade sempre vai ser menor. Sempre vai ser menor que essa. Isso depende também da cor desse objeto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali nos próximos slides, tá? Eu tenho uma coisa que eu vou chamar de refringência. O que vai ser a refringência de um meio? É a propriedade de um meio de interferir na propagação dessa luz, tá? Então, quanto maior for a refringência, mais ele vai interferir na propagação da luz e menor vai ser a velocidade dela nesse meio. Ou seja, quanto mais refringente for, menor a sua velocidade neste meio. Eu posso utilizar o índice de refração absoluto de um meio ou posso fazer o índice de refração relativo. Então, quando eu faço o índice de refração absoluto, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz neste meio. Ou seja, eu estou dividindo a velocidade de um sobre a velocidade do outro. E eu vou achar, então, o índice de refração absoluto. Ou seja, professora, eu quero achar o índice de refração da água. Então, vou dividir a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na água, eu vou achar esse índice de refração. Lembrando que quanto maior a refringência, menor a velocidade neste meio. Ou seja, esse n não tem unidade, eu estou dividindo velocidade por velocidade. O n no vácuo, o índice de refração no vácuo, a gente sempre vai utilizar 1. No ar também, porque é um valor muito próximo de 1. Nos outros meios, esse n sempre vai ser maior do que 1. Então, o n do ar, ele é sempre o menor, n, tudo bem, que é sempre 1, porque ele tem a maior velocidade. Então, resumindo aqui, um n mais refringente, quanto maior o meu n, menor a velocidade. Quanto menor o meu n, maior a velocidade. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Eu falei aqui que dependia, então, a velocidade ela dependia da cor dessa luz. A gente já conversou antes, eu falei que a luz branca ela é uma junção das outras cores, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, azul, o anil e violeta. E eu falei também que quando a gente passa essa luz por um prisma, a gente consegue fazer essa dispersão. A gente consegue fazer a dispersão dessa luz. Por que isso vai acontecer? Porque os feixes de cores diferentes, eles têm, então,
um índice de refração diferente. Então, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade. Não foi isso que eu acabei de falar? Então, observem aqui os índices de refração das cores. O vermelho aqui é o menor índice, ou seja, ele vai ter a maior velocidade. E o violeta, que tem o maior índice de refração, ele vai sofrer um maior desvio. Por isso, a gente vai ver assim, ó, separadinho. Nosso arco-íris, ele faz isso aqui, ó. O vermelho sofreu o menor desvio e o violeta sofreu um maior desvio, porque ele tem um maior índice de refração. Então, a sua velocidade fica menor. Quando você recebe, né, o seu receptor, seu olho, quando você recebe, essa luz vai estar separada. Observando aqui esse experimento, o que ele diz? Que a refração, ela depende da cor dessa luz empregada, tá? Essa refração, ela não implica necessariamente no desvio, tá? Não precisa obrigatoriamente desviar esse raio de luz. O que vai acontecer é que a velocidade vai ser alterada. Esse desvio, ele vai ocorrer somente quando essa luz, ela incide obliquamente. Quando você incidiu aqui, ó, retinho, né, perpendicular ao meio, ela não vai sofrer desvio nenhum, porém a velocidade ela é alterada. O desvio também vai depender da cor empregada. Cores diferentes vão implicar desvios diferentes. Foi o que eu acabei de falar aqui. Olha o índice de refração dessas cores. Olha, compara o vermelho e o violeta. O violeta tem o maior índice de refração. Sua velocidade vai ser menor ali, então ele vai sofrer um maior desvio. A cor, ela não se altera. Só muda a velocidade, pessoal. A cor não muda, tá? A mudança do meio resulta, então, na mudança da velocidade de propagação da onda luminosa. Isso se deve ao fato dos diversos meios terem constituições diferentes, ou seja, composição química, tipo de ligação, distribuição de elétrons e assim vai. Cada meio, ele vai exercer, então, uma interferência diferente na propagação dessa luz. Isso a gente vai chamar de refringência do meio e vai variar de acordo com esse material e com o estado físico. O índice de refração da água no estado líquido é diferente do índice de refração dela no estado sólido. Dessa forma, quando a gente fala que um meio é mais refringente, significa que ele vai exercer uma interferência maior na passagem dessa luz. Ou seja, quanto maior a refringência de um meio, menor a velocidade. Já comentei isso. Agora, observem aqui. Esse desvio, ele pode ser para mais próximo da nossa reta normal. Vamos fazer aqui, eu tenho meio A, menos refringente, pode ser o ar, e eu tenho o B, que é um meio mais refringente, pode ser aqui a água. Aqui, ó, a gente tem a reta mostrando a separação desses dois meios. Eu tenho raio incidente. Eu vou ter um raio refletido, não é porque eu tenho a refração que vai ser somente a refração, eu tenho a reflexão ali, tá? Onde o raio bateu, como eu faço lá, como eu já estava fazendo na reflexão da luz, eu fiz a reta normal, perpendicular ao meio. Olha aqui, formando o nosso ângulo de 90 graus, perfeito. E essa linha tracejada, ela mostra a direção para onde este raio iria se ele não sofresse essa alteração de velocidade. Então, ele pode ir para mais próximo da reta normal, ou ele pode se distanciar dessa reta normal. Então, quando ele passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela vai se aproximar da normal. Esse raio de luz, ele vai se aproximar da normal. Agora, se ele está indo de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, seria o caminho oposto desse raio que a gente tem aqui. O que vai acontecer? Ele se afasta, olha só, o ângulo aqui, ó, aumentou. Ó, eu tinha esse ângulo aqui que seria, se ele não sofresse desvio, e aqui é o novo ângulo. Ele se aproximou. Agora aqui, ele se afastou mais da normal, ó. Esse aqui, o interno, seria o sem desvio, tá?
Então, observa, se ele vai de um meio menos refringente para mais refringente, ele se aproxima da normal, e se ele vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele se afasta, então, da normal. Eu tenho também o índice de refração relativo, da mesma forma que eu fiz aqui o índice de refração absoluto, que eu dividia a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade de luz no meio. Eu posso fazer aqui o índice de refração relativo, ou seja, eu estou estudando o índice, a passagem da luz do ar para a água. Então, vou pegar o índice de refração do ar, dividir pela água, e você vai ter o índice de refração relativo ali. É só um valor para comparação, tá, pessoal? Eu tenho aqui a nomenclatura, ou seja, eu tenho o raio incidente, eu tenho o raio refletido, ó. Vamos lá, eu tenho o raio incidente, eu tenho o ângulo incidente, lembrando que é sempre em relação à normal. Eu tenho o ângulo que foi refletido, que é o meu B, o raio de luz refletido. Eu tenho o que passou para o novo meio aqui, ele foi o refratado. Eu tenho o meu ângulo aqui de refração e eu tenho a minha reta normal. E nós temos também as leis da refração. A primeira lei, ela fala que esse raio refratado ele está no mesmo plano de incidência. A segunda lei, ela fala que o valor do seno do ângulo de refração é proporcional ao seno do ângulo de incidência. Se é proporcional, nós temos uma constante aí, pessoal, e essa constante ela é diferente de zero. Prestem atenção que a gente utiliza o seno. Algumas pessoas esquecem desse detalhe e utilizam o valor normal lá do ângulo. Não é, é o seno, tá, pessoal? Então, olha só aqui. Ele fez, então, que o seno... Cadê? Deixa eu passar aqui para o próximo slide que ele está melhor. O seno de incidência dividido pelo seno do refratado é igual ao n do meio que ele passa sobre o n do meio que ele provém. Tava dividindo, a gente passa multiplicando, troca aqui, tá? Então, n provém, ou seja, provém é de onde ele está vindo, vezes o seno de incidência é igual ao n para onde ele passa, o n do novo meio, vezes o seno do ângulo refratado. Troquei aqui esse provém passa só para ficar mais fácil. Se ele provém, tá vindo, é o primeiro meio, eu vou chamar de 1, n do meio 1, ou seja, o índice de refração do primeiro meio, vezes o seno de incidência, ou seja, se ele incidiu com o ângulo x, você vai utilizar o seno deste ângulo, é igual ao n do meio 2, ou seja, o meio para onde ele foi, vezes o seno do ângulo de luz refratado. Tranquilo até aí? Grifem essa fórmula aí na sua apostila. Eu só troquei para 1 e 2 porque eu acho que fica mais fácil para vocês associarem do que provém, passa. Mais fácil até para decorar. Dúvidas enviem no e-mail que eu respondo. O próximo vídeo será, então, de correção dos exercícios em classe. Então, tentem responder isso. Beijo, pessoal!